Olá, professores e professoras. Vou fazer uma gravação de tela aqui a respeito das atividades de recuperação do primeiro trimestre do Desafio Paraná. Então, nós vamos iniciar com os infográficos que foram enviados às escolas por meio dos e-mails, né, e também nos grupos de WhatsApp ali de vocês. Então, iniciando aqui, nós temos o infográfico que vai falar a respeito das características gerais dessa recuperação. Então, nós começamos ali pela data. Nós tivemos o início da recuperação no dia 22 de abril, ou seja, na quarta-feira da semana passada, e nós não temos uma data de encerramento. Por quê? Porque vai da organização de cada uma das escolas aí de vocês. Então, conforme vocês forem fazer o lançamento, né, nas notas no RCO, vai ser o período ali que vocês vão estar utilizando a recuperação. E qual é o objetivo? Oportunizar a chance de recuperar o aprendizado e as notas dessas atividades, né, dentro dos componentes curriculares que fazem parte do Desafio Paraná. Aí nós vamos ali, continuando. Essa atividade é para todos os estudantes da rede, tanto os estudantes do ensino fundamental quanto os estudantes do ensino médio. O modelo dessa avaliação são 12 questões fechadas e uma questão aberta. Essas questões fechadas são dentro do nosso recurso, né, do Wagram, do antigo Quizzes. Então são atividades lá de múltipla escolha, relacione, caixa suspensa, e essa atividade aberta, mais para frente estarei falando sobre ela, né, como que ela deverá ser feita. As atividades abertas elas foram inseridas para elevar o nível de dificuldade, por se tratar de um momento único ali dentro do trimestre, né, uma recuperação de todas as atividades do Desafio Paraná, daqueles componentes curriculares que fazem parte do nosso programa. Mas lá para frente vocês vão estar visualizando ali quais são os componentes curriculares que fazem parte do Desafio Paraná. Então, indo ali para a parte das instruções. As atividades abertas estão dentro da recuperação, são elas: construção de textos, elaboração de mapas mentais, etc. Elas têm orientação para que o estudante entregue fisicamente para o professor. Portanto, é interessante, e não somente interessante, é muito importante que você, professor, professora, leia essa atividade antes de atribuí-la, para poder complementar a orientação e dar o devido suporte ao estudante, quanto ao prazo de entrega, por exemplo. Não somente essa atividade de recuperação, mas todas as atividades do Desafio Paraná, aquelas atividades cotidianas, né, de alguns componentes curriculares ali que são semanais, outros quinzenais. Então é muito importante que antes de você atribuir qualquer atividade, você abra a atividade, leia. Aí, depois que tiver tudo correto, tudo certinho, você faz a atribuição lá para as suas turmas. Atribua atividade a todas as turmas independente dos horários das aulas. 72 horas para concluir a atividade após a atribuição. Essa daqui é uma sugestão que nós damos. Como se trata de uma atividade ali de recuperação, que é algo único dentro do trimestre, essas 72 horas, esses 3 dias para que os estudantes façam essa avaliação. Mas digamos que vocês aí na escola de vocês se organizem para que essa recuperação seja feita dentro de 5 dias. Então o prazo para todos os componentes curriculares vão ser 5 dias, sem problema nenhum. Nós vamos deixar 7 dias como as atividades cotidianas, lá aquelas atividades semanais, as quinzenais. Pode ser assim? Pode. Só não pode ser um período maior do que 7 dias. E também nós recomendamos que não seja um período menor do que 72 horas. Porque se algum estudante, porventura, não tiver acesso a essa avaliação, o professor vai ter que estar atribuindo novamente. Talvez ele não vá conseguir ali, não tenha tanta facilidade com a nossa ferramenta, né, para fazer uma atribuição somente para aquele estudante. Então, nós orientamos que sejam deixados no mínimo 3 dias, no máximo 7 dias. Deixar somente com uma única chance. Então, uma tentativa só, porque se trata de uma recuperação. Não marcar a opção ver resposta certa, porque senão depois aparece num relatório lá para o estudante aquilo que ele acertou, aquilo que ele errou,
às vezes até no momento que ele está respondendo, ele já vai ter essa visualização de resposta certa e resposta errada, e ele pode acabar ali passando para os colegas, né? E não é esse o nosso objetivo. Preferencialmente deve ser aplicado na escola. Prestem muito atenção a esta palavra, preferencialmente. Pessoal, preferencialmente não é a mesma coisa que obrigatoriamente. Como que eu posso estar atribuindo essa atividade lá na minha escola? Então, vai depender da realidade da sua escola. Quantidade de estudantes, a quantidade de dispositivos que vocês têm aí na escola de vocês, tablets, computadores. Se eu tenho uma realidade que eu consiga atender lá todos os recursos educacionais digitais, Leia Paraná, Redação Paraná, o Inglês Paraná, Matifique e Khan Academy, que faz parte do Matemática Paraná, Robótica. Faço tudo isso ali e ainda assim eu consigo ter dispositivos, sejam tablets ou computadores, para fazer avaliação de recuperação dentro da escola. Ótimo, maravilhoso. Nada melhor que o professor, a professora ali, junto com seus estudantes, orientando, tirando dúvidas, no momento que está sendo feita a avaliação de recuperação ou qualquer outra atividade ali do Desafio Paraná. Ah, mas não é possível devido à nossa realidade aqui, Wilton. Então, como que vai fazer? Então, vocês vão atribuir a avaliação para os seus estudantes, para as suas turmas, e vão orientar de como deve ser feito. Pessoal, vou deixar aqui, vai ficar por uma semana, 7 dias, ou vai ficar 5 dias. E vocês, em algum momento, seja lá na casa de vocês, se vocês tiverem acesso, ou aqui mesmo na escola, em algum momento, se vocês tiverem acesso, vocês vão estar realizando essa atividade de avaliação. Nós só não orientamos que essa avaliação de recuperação seja feita no final de alguma aula, como as outras atividades cotidianas lá, que são menos questões, né? São mais rápidas. Então, às vezes, o estudante tem um resto de aula ali, 20 minutos, 15 minutos, que ele consegue fazer uma atividade ali de um componente curricular. Nós sempre orientamos para que aproveite o estudante na escola ali para o aprendizado dele. Então, se ele tem um tempo de sobra ali dentro de algum recurso que ele já fez a atividade principal, ele pode estar fazendo essa outra atividade do Desafio Paraná. Mas como se trata de uma recuperação, são 12 questões, são muitos slides ali com muita leitura, com muitos textos, muitas imagens, né? Então, não dá tempo do estudante fazer lá só em 15 minutos, em 10 minutos. Se tiver muito pouco tempo para que ele realize essa avaliação, ele vai acabar fazendo aquilo que nós não queremos, que é o chutar, o fazer atividade somente por uma obrigação, por fazer. Nós queremos verificar se houve o aprendizado do estudante. Lembra lá no começo? Qual que é o objetivo? Fazer a recuperação do aprendizado e também das notas dessas atividades ali do Desafio Paraná. Continuando ali, informações importantes ainda sobre essas informações mais gerais ali da recuperação. As questões abertas devem ser corrigidas pelo professor e somadas à pontuação das questões objetivas. Então, aquelas atividades, aquelas questões que estão dentro do nosso recurso, elas são autocorrigidas. Então, o professor ele vai ter lá dentro do Agron, né, em sessões que nós chamávamos de relatórios do ano passado, tudo que o estudante respondeu ali, quanto tempo que ele demorou, quais questões ele acertou, quais ele errou, e automaticamente ali tem uma nota. Mas a questão aberta, que vai ter que ser entregue lá para o professor em mãos, o professor ele vai ter que fazer a correção e depois somar essas duas notas. O professor define a porcentagem de nota. Nossa sugestão: 30% para as questões abertas, ou seja, aquelas que serão entregues em mãos aí para vocês, e 70% para as questões objetivas, aquelas lá dentro do recurso, né, que vão ser de múltipla escolha, de relacione, caixa suspensa, enfim, diferentes formatos ali de questões dentro do Agron. Mas, por exemplo, digamos que lá vocês achem por bem ser 50-50, não tem problema. Uma coisa que nós sugerimos também, que é muito importante e que faz as coisas fluírem ali de uma maneira melhor, é uma organização única.
um alinhamento único entre todos os componentes curriculares. Então, não um componente fazer de uma forma e outro componente curricular fazer de outra, para que os estudantes não fiquem apontando ali, esse professor fez assim, deu tal nota, esse professor fez diferente. Então, que tenha um alinhamento e as notas sejam padronizadas. Então agora nós terminamos essa primeira parte ali das informações mais gerais sobre a recuperação das atividades do primeiro trimestre do Desafio Paraná e agora nós vamos para o passo a passo de como atribuir as atividades ali de recuperação. Então, inicialmente, se os professores, vocês aí, clicarem naquele link que nós estamos mandando nos nossos grupos, vocês já vão direto para o site da recuperação. Mas vocês podem fazer o caminho no nosso site, na parte geral ali do Desafio Paraná, que é o desafio.pr.gov.br. Esse ano ele está com uma aparência mais clean e pode estar fazendo esse caminho que depois eu vou estar mostrando para vocês. Mas se eles clicarem no link, se vocês, no caso, clicarem no link, vai abrir dessa forma aqui. Primeiro, vocês vão ter ali o local para escolher o componente curricular. Depois que escolherem o componente curricular, vocês vão escolher o trimestre, que ainda temos só lá as atividades do primeiro trimestre. Logo após que você escolher o seu componente curricular e o trimestre, vai abrir ali quais são os anos e séries que têm atividades do Desafio Paraná. Notem que aqui foi feito um recorte do componente curricular de ciências. Onde que nós temos ciências no Desafio Paraná? Sextos, oitavos e ficou faltando um pedacinho ali embaixo no recorte nonos anos. Wilton, não tem sétimo ano esse ano? Não, lembrem lá que sétimo ano, esse ano, nós temos um projeto chamado Ser Cientista é um Desafio, em um outro recurso educacional digital, que não é o Agron, que é o nosso antigo Quizzes, mas o Aprendiz Inteligente. Então, no sétimo ano, nós não temos atividades ali de recuperação. O que o professor pode fazer, caso ele queira, é uma sugestão também, sugestão. Então, o professor de sétimo ano de ciências, se ele quiser, ele pode depois ali no buscador do Google, digitar lá Desafio Paraná, entrar no site antigo, lá o ano passado, no ano 2025, clicar no botão Recuperação e ali ir fazendo todo o passo a passo, escolher escola regular, primeiro trimestre, achar o componente de ciências e clicar lá no sétimo ano, que vai abrir a atividade do ano passado. Mas, continuando, depois que o professor atribuir a sua avaliação de recuperação, ele vai ter que fazer algumas configurações. Então, aqui estão as configurações para o modo assíncrono, que seria aquela atividade que vai para casa, ou para o estudante fazer em um outro momento ali na escola mesmo. Então, primeiro de tudo, o mais importante é você selecionar a turma ou as turmas que você vai atribuir essa avaliação. Eu estou atribuindo para o sexto ano, então eu tenho vários sextos anos, não só nessa escola aqui, mas em outras. Eu tenho que fazer uma atribuição por vez? Não, você pode selecionar todos os seus sextos anos e mandar para todos eles de uma só vez. E assim com os outros anos e séries também. Depois que você escolher ali a sua turma, você vai fazer a alteração ali do prazo, para que o estudante possa estar entregando essa atividade. Então, você vai clicar no botãozinho alterar, vai abrir ali um calendário e você vai colocar o prazo lá de 72 horas, por exemplo. Mas foi alinhado aqui na minha escola que nós vamos deixar uma semana como as outras atividades que eles estão acostumados. Então, já tem um botãozinho ali que não precisa nem clicar em alterar, só clicar direto ali em uma semana. Aí, continuando com as configurações, nós temos a parte ali das tentativas dos estudantes. Ali está aparecendo 2, pessoal, mas 2 é aquilo que já vem marcado para as atividades cotidianas. Então, você vai mudar ali, depois a gente vai estar vendo lá dentro do site, eu vou fazer uma atribuição para que vocês vejam como é simples, vocês já estão bem acostumados a fazer isso.
Então, nesse caso, eu mudo a tentativa de estudantes para uma tentativa só e aviso eles, deixo eles bem cientes, alertas que, como se trata de uma recuperação, um momento único dentro do trimestre, que vai recuperar todas as atividades, que é uma nota do trimestre, é uma tentativa só. Ali na parte do temporizador, ele aparece como temporizador de teste. Ele ainda está um pouquinho naquele layout antigo, a gente já tem um layout novo. Então, no caso do nosso layout novo, que nós vamos estar vendo quando eu fizer a atribuição ali, vai ser desligado. Então, vai ser desligado. E ali nós temos embaralhar questões e embaralhar respostas. Pode até deixar marcado os dois. No caso, se o seu estudante está ali no laboratório de informática, ele vai estar do lado de dois colegas e ele pode estar olhando a tela do colega do lado e querendo copiar. Então, nesse caso de embaralhar opções de resposta e embaralhar questões, ele vai olhar para outra coisa, não vai conseguir copiar o que o seu colega está fazendo ali do seu lado. E agora, professor? Acesse os relatórios disponíveis no Wayground. Lembrando que relatórios esse ano nós temos eles lá sendo chamados de sessões, mas são os mesmos relatórios lá do ano passado. Consulte o registro das atividades realizadas pelos seus alunos. Analise as respostas e resultados, observando o aproveitamento individual de cada aluno. Identifique alunos que apresentem dificuldades que necessitam de intervenções. O feedback aos estudantes pode trazer diversos resultados positivos e também clareando os pontos a melhorar. Isso com essa atividade aqui de recuperação, né, a avaliação de recuperação, quanto com as outras atividades que vocês já estão acostumados a fazer. Então, esse feedback, essa retomada ali daquele conteúdo, daquela parte específica do conteúdo que eles mais tiveram dificuldade é essencial. Então, quando vocês abrem lá em sessões, que são os relatórios, eles têm diferentes formas de estar aparecendo ali esses relatórios. Então, aqui aparece como participantes. Por exemplo, se eu clicar no nome da Aline, que está aparecendo ali, apareceria todas as questões que ela respondeu, quanto tempo que ela levou. No caso ali, ela está tudo certo, né? Questões, pessoal, é o mais legal, porque vai aparecer todas as perguntas ali, as questões que foram respondidas de todos os estudantes, a quantidade. Vocês conseguem ver o tempo que eles levaram, né? E ali qual que foi o raciocínio que eles fizeram para chegar até aquela resposta. Até resposta errada é algo ali para o professor ficar ligado, porque ele fala, meu estudante ele fez o raciocínio até aqui, estava correto. Foi só nesse pequeno detalhe aqui que ele se perdeu. Então, você vai direto ali na fonte do que ele teve dificuldade, do que eles tiveram dificuldade, não precisa perder tempo retomando todo o conteúdo novamente. Então, aqui nós temos o passo a passo nos infográficos, mas nada melhor do que fazer o passo a passo ali no site do desafio. Pessoal, só lembrando, diferente das atividades cotidianas lá, de alguns componentes curriculares que são semanais, outros quinzenais, que vocês têm lá no modo planejamento no RCO, no caso da recuperação, vocês não encontram no RCO de vocês. Vocês vão ter que vir no site ou buscar lá nos grupos, né, que vai ser mandado, que a gente está mandando desde semana passada e essa semana vai continuar mandando o link específico da recuperação. Mas muitos de vocês preferem fazer pelo computador. Daí, Wilton, eu recebi o link aqui no meu celular, no WhatsApp, aí eu quero fazer no computador. Vou ter que abrir o WhatsApp aqui no meu computador para eu poder clicar nesse link? Não, você vai pesquisar aqui no buscador do Google o site Desafio Paraná. Aqui na minha pesquisa, o primeiro site que nós temos é o nosso site novo, né, que é o desafio.pr.gov.br. Ele tem esse embleminha ali do PR, né, o símbolo do Desafio Paraná. E ali para baixo nós temos outros sites, né? Um site ali que vai ter dois botões, site antigo, site novo, e o site antigo que vocês entram direto ali, que vocês podem estar acessando. Talvez lá o professor de ciências do 7º ano ele quiser a recuperação lá do primeiro trimestre do ano passado, ele pode atribuir. Lembrando que é sugestão. Se ele quiser
utilizar essa recuperação, né, que ele usou lá o ano passado no 7º ano à vontade. Os outros componentes curriculares ali podem estar pegando do nosso site desse ano. Então você vai clicar aqui no Desafio Paraná. Esse é o layout do site novo, né? Ele está mais clean. Então lá no topo do site vai ter escrito Desafio Paraná. Aqui logo abaixo nós temos o nosso banner, né? Na verdade é mais de um banner, não são banners, que fica passando ali os nossos projetos desse ano. Projeto Alicerce, Português e Matemática dos sextos anos. Aí vem em seguida já o banner da recuperação, investigação no mundo invertido, 8º ano de matemática, e ser cientista é um desafio. Então, se você quiser acessar a recuperação aqui pelo banner, você pode clicar aqui e você vai estar abrindo o banco de atividades da recuperação. Ah, Wilton, mas fica passando muito rápido ali, fui clicar e cliquei em um projeto ali, cliquei errado. Tem algum outro local? Tem. É só descer a página, você vai ter os botõezinhos dos projetos também, e descendo a página, você tem ali o botão da recuperação. Clicando ali, ele vai abrir aqui essa parte do site da recuperação, você vai em selecionar o componente primeiro, e esses aqui são os nossos componentes que fazem parte do Desafio Paraná. Vamos lá a eles. Então nós temos arte, biologia, ciências, educação financeira, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua portuguesa, matemática e química e sociologia. Então são no total ali 13 componentes curriculares. Vou pegar aqui geografia, que é o meu componente curricular. Vou clicar aqui no primeiro trimestre. E nós temos os anos e séries que tem em geografia. Então, nós temos do 6º ao 9º ano e na primeira série do ensino médio. Vou limpar os filtros ali e abrir o primeiro componente, que é o componente de arte. Só para vocês verem, né, ficarem atentos que nem todas as séries do ensino médio nós temos determinados componentes curriculares. Então, vamos aqui em arte, por exemplo. Arte, vou ali primeiro trimestre. Quais são os anos e séries que nós temos? Arte eu tenho do 6º ao 9º ano e na primeira e na segunda série. Vou limpar os filtros novamente. Vamos pegar o outro componente curricular. Vamos pegar história, por exemplo, que também é um componente curricular que eu já fui professor. Primeiro trimestre, nós temos ali do 6º ao 9º e apenas na segunda série. Não tem nem na primeira e nem na terceira. Beleza, pessoal? Vamos lá. Deixa eu limpar os filtros e vou ali acessar o meu componente, que é o componente de geografia. Clico ali no trimestre e agora eu vou clicar no botão ali do link da atividade. Lembrando, professores, que sempre vocês devem estar logados na conta @escola de vocês. Ah, Wilton, se eu não estiver, o que acontece? Vai abrir ali a tela do Eglon com um botão rosa dizendo assim, fazer login. Vocês vão clicar nele, vão clicar na primeira opção, que é continuar com o Google, vão digitar o @escola e a senha, e daí já vai abrir a atividade para vocês. Mas se vocês estiverem logados com a conta @escola, isso já acontece automaticamente, não precisa fazer login. Então, cliquei ali, viu? Lembra que eu falei, ó, eu não estou logado na minha conta, eu entrei aqui por uma aba anônima. Então, ó, Login to Access. Então, login para o acesso. Cliquei aqui, vou na primeira opção, continuar com o Google, ou vai aparecer Continue with Google, né? Vou ali. E aqui eu já tenho o meu @escola, ele já puxou, é só clicar nele e já vai abrir ali a atividade. Se eu já tivesse feito login numa aba normal, né, que não fosse numa janela anônima, ele já ia puxar ali a minha conta, não precisaria fazer o login novamente. Então, aqui abriu a avaliação. No lado esquerdo, num tamanho menor, eu tenho ali pequenininho, né, os slides com as questões. No caso aqui, nós temos 17 slides com conteúdo, com imagens, com textos e 13 questões de variadas maneiras.
Então, é legal o professor, ele dá uma olhadinha aqui, né? Então, antes de atribuir aos estudantes, né, as suas turmas ali de primeira série, aqui vão aparecer as questões, algumas de múltipla escolha, ali caixa suspensa, que ele vai escolher uma alternativa, e esse aqui de relacione. E você vai indo lá até você chegar na parte que são as instruções para que o estudante entregue ali a atividade em mãos para você. Então vejam lá que é bastante conteúdo, né? Não se preocupe, Wilton, vou mandar essa avaliação lá para casa e daí o estudante ele vai ter acesso ao material e ele vai poder consultar. No próprio material aqui, né, na avaliação, nos slides, ele tem conteúdo que ele vai ter que ler, interpretar, analisar para poder responder. Então chegamos à parte ali que é bastante importante. Leia atentamente as instruções da questão aberta da sua recuperação. Copie essas instruções em seu caderno. A resposta deverá ser entregue posteriormente em folha ao professor. No campo de escrita dessa atividade, digite apenas a palavra entregue para avançar para as próximas questões. Confirme com seu professor a data de entrega da recuperação, a parte escrita e a parte online. Então tem esse recadinho lá para o seu estudante e daí vem aqui o que ele deve fazer. Então, leia a situação problema a seguir. Então, tem uma situação problema aqui, ele vai ler tudo isso daqui, vai ver o que tem que ser feito e nesse espaço ele vai escrever entregue. E depois ele vai fazer essa atividade, essa parte ali da recuperação numa folha à parte e entregar para você. E depois ali é o último slide, né, da recuperação. Agora vamos para a atribuição. Vou voltar aqui para o primeiro slide. Então, nós temos aqui os botões para fazer a atribuição, né? Vamos ali pela maneira assíncrona, que seria para que eles fizessem num outro momento ou até no mesmo momento. Eu tenho os tablets, tenho os computadores. Aí eles vão no botão, eu vou atribuir pelo começa agora ou posso ir pelo atribuir? Pode ser pelo atribuir mesmo, não tem problema. Então, você vai clicar aqui em atribuir. Ele vai abrir a tela das configurações. Então, lembrando, primeiro de tudo, eu vou escolher uma turma para eu atribuir uma turma ou várias turmas ali, no caso de primeira série, né? Mas aqui eu vou estar escolhendo uma turma do nosso setor que eu envio as atividades. Aqui acabei marcando sem querer. Deixa eu pesquisar. Se você colocar, por exemplo, se eu tivesse uma primeira série, eu colocaria ali um número 1. Deixa eu achar uma outra que eu tenho aqui. São os nonos anos, oitavos. Nonos. Então, ali, quando você clicou, ele vai puxar só turmas de nono, só turmas de primeira, de oitavo ano, né? Vou buscar a minha turma aqui de teste. Então, nessa turminha eu só tenho 5 alunos, que são aqui do meu setor. Quando eu clico nela, você vai perceber que aparece ali, escolher alunos específicos. No caso de um estudante que ele estava detestado, médico, que ele perdeu o prazo da recuperação, mas ele acabou ali justificando. Então, você pode fazer o seguinte, seleciona a turma, vem aqui em escolher alunos específicos. Você vai clicar aqui em selecionar todos e vai marcar só o estudante que você quer. Depois vai clicar em confirmar, próximo e vai dar continuidade. Mas no caso aqui nós queremos fazer atribuição para toda a turma. Então vou aqui de novo, escolho uma turma. Se caso você esquecer aqui no início, lá no final tem como estar escolhendo a turma. A turma, esqueci de colocar o prazo ali lá na frente, na janela final, na última tela que aparece, tem como você mudar ali. Então, deixa eu escolher aqui a minha turma, selecionei eles, clico em próximo. O título da tarefa é opcional, se o professor quiser colocar ali recuperação do primeiro trimestre, mas não precisa, vai aparecer o nome lá para eles, né, que já tem ali da recuperação. Clique em próximo. Vai abrir essa tela das acomodações.
Nessa tela o professor não precisa fazer nada, ele não precisa marcar o nome dos alunos que estão aqui na esquerda, é só ele clicar aqui no botão no canto superior direito em pronto. Ainda aqui continuando as configurações, eu venho aqui para o prazo, início e fim. Ali está marcado um dia, se você não marcar nada ele vai ficar um dia só. Lembrando, ficou um dia, lá na frente tem como alterar. Mas no caso, eu quero ali os 3 dias, né, que foi orientado para que fizéssemos em 72 horas. Você vai clicar aqui no calendário, no prazo final. Hoje é dia 27, então se eu não marcar nada ele fica um dia só, até o dia 28, vamos lá até quinta-feira, né, para dar os 3 dias. Então ficou ali dia 30. Salvar e fechar. Se eu quisesse lá que fosse uma semana, podia vir direto no botãozinho ali de uma semana. Depois, tentativas da sessão. Você vai deixar uma tentativa, que já está marcado porque eu já tinha feito essas configurações anteriormente. Cronômetro de perguntas você vai deixar desligado. A primeira opção ali. E aqui, pessoal, bem legal esses botões novos. Alguns professores já devem estar até utilizando eles. Tema sério, ambiente focado e sem gamificações. Então, por exemplo, se é uma atividade cotidiana, para que eles fiquem mais engajados, vai ter efeito sonoro, vai aparecer lá as moedas que eles ganharam, alguma espécie de superpoder, vamos dizer assim, para que eles possam avançar mais dentro daquela atividade, né? Então, são gamificações. Como é o caso de uma avaliação de recuperação, deixa esse botão ligado ali, porque é para um ambiente focado, sem distração. Eles têm que estar concentrados ali no que eles estão fazendo, porque se trata de uma recuperação. Aqui também nós temos o monitor anti-trapaça. Ele alerta alunos ao sair do modo tela cheia ou atividade fora da tarefa. Então, se você deixa esse monitor anti-trapaça ligado, vai evitar que eles façam aquilo que eles faziam ano passado, que eles tiravam um print da tela do recurso educacional digital e a inteligência artificial dava resposta para ele. Então, deixando isso ligado, não tem como mais eles fazerem isso. E eles recebem uma advertência na hora lá que o professor vai ser avisado. E daí aparece lá nos relatórios para vocês o que eles tentaram fazer. Tem ali dentro do monitor anti-trapaça. Desativar clique com o botão direito. Vocês deixam ligado também. Impedir o uso de aplicativos de IA ou outras ferramentas por meio do clique com o botão direito. Desativar copiar e colar. Impedir a cópia e colagem de conteúdo de texto e imagem. Vocês deixam ligado também. Eles não vão conseguir fazer nada disso. Mesmo fazendo lá em casa, sem estar ninguém olhando, eles não conseguem ali dentro do recurso estar utilizando essas ferramentas. E embaralhar respostas. Aí nós continuamos ali. Estão vendo aqui, pessoal? Na parte de domínio, né? Nós estávamos lá em mais configurações, ali em domínio. Ele aparece ali tentativas da sessão, uma tentativa só que a gente já configurou lá em cima. E tá vendo aqui, mostrar a resposta correta após cada pergunta, desligado. Deixa desligado lá para que o estudante não tenha acesso, porque se trata de uma recuperação, ele vai falar com o colega que está ali do lado, ou o colega que está do lado vai ver, né? Deixa desligado. E descendo até lá o final, você vai ter o botão atribuir bem grandão lá embaixo, pode ser tanto por aqui quanto aqui em cima no botão atribuir, aqui no canto superior direito. Cliquei em atribuir, ele demora ali alguns segundinhos e ele vai para essa próxima tela, que já é a tela dos relatórios. Aqui no canto superior esquerdo você tem ali, iniciado no dia 27 de abril, às 10h44, e o prazo vai ficar até dia 30 de abril, que é na quinta-feira, deixei ali às 72 horas, né, às 11 horas. Wilton, digamos que lá no final você esqueceu, não queria ter deixado, mudei de ideia aqui na escola, foi alinhado, falaram, não, professor, melhor deixar uma semana. Então, eu posso vir aqui em editar, vou aqui
no calendáriozinho, clico nele, avanço aqui para maio, né? Nós estamos na segunda-feira, dia 27, vou avançar lá para outra semana. Então, ó, vejam ali, dia 27, vou deixar até o dia 4 de maio atualizar. Já ficou lá para uma semana. Aqui eu tenho o nome dos estudantes que não entraram fazer atividade ainda, meus colegas de trabalho aqui do meu setor. E eles fizeram uma mudança bem importante, que nessa última tela estava acontecendo de alguns professores clicarem no botão vermelho aqui no canto superior direito, que antes estava escrito assim, encerrar. Acredito que muitos queriam sair dessa tela aqui e achavam que encerrar era sair da tela e acabavam fechando a atividade antes mesmo do seu estudante lá ter acesso. Então, encerrar tarefa é só se você quer, por exemplo, fechar essa atividade lá para os seus estudantes. Como no caso você já deixou um prazo pré-definido para que eles façam essa atividade, um prazo final, então não tem necessidade de clicar aqui no encerrar tarefa. Quero sair dessa tela aqui, eu vou no canto inferior esquerdo na minha foto e vou em sair. Ou se tiver a letra do meu nome aqui, mesma coisa, e daí eu saio da minha conta. Beleza, pessoal? Então agora, para finalizar, uma coisa muito importante. Como que eu vou saber se o meu estudante ele necessita dessa recuperação ou não? Então, lembrando que a recuperação é um direito de todos os estudantes, mesmo aqueles que ficaram com uma nota inferior lá à média trimestral. Então, se o estudante ficou com uma média superior, ele quiser fazer, ele pode fazer. Então, sempre nós orientamos para que seja atribuído para todos os estudantes. E daí, o que vale, assim como nas outras notas, nos outros componentes curriculares, ali, seja dentro do recurso educacional digital ou de alguma outra maneira, sempre é a nota maior. Então, se o meu estudante, todas as atividades do trimestre, elas perfazem ali, digamos que 8 pontos, e na recuperação ele tirou 7, vai permanecer os 8 pontos. Ah, ele fez lá todas as atividades, tirou 8 e na recuperação ele tirou 9. Então, é a nota maior, é o 9 pontos. E como que eu faço para ter um relatório mais assim, digamos, sistematizado ali de uma maneira mais direta de todas as atividades que eu atribuí em determinada turma, sem eu precisar ficar abrindo de relatório em relatório, de sessão em sessão aqui dentro do Egron? Eu volto lá no site do Desafio Paraná. Aqui nós estávamos na parte lá da atribuição da recuperação. Vou clicar aqui em voltar. Voltei para a tela inicial. Vou descer até o final da página e ali do lado do botão da recuperação eu tenho um botão relatório de notas. Cliquei nesse botão relatório de notas. Lembrando que você tem que estar logado lá na sua conta Robescola, se não tiver vai acontecer aquilo que aconteceu ali comigo quando eu fui atribuir a atividade. Você vai ter que fazer o login lá na sua conta. Então, você vai pegar uma data inicial, vou pegar aqui uma data lá do ano passado, porque esse ano não tem muitas atividades, então vou pegar lá em outubro, pegar aqui dia 6, e a data final é o próprio Egron que define. Então, hoje é dia 27, ele puxou somente até o dia 25. O que vai baixar na minha planilha? Vai baixar somente as minhas atividades que estão encerradas, que estão fechadas. Então, se eu atribuir alguma atividade, por exemplo, na sexta-feira e deixei uma semana, que vai fechar só na sexta-feira dessa semana, essa atividade não vai baixar na minha planilha. E também não vai baixar ali o estudante que nunca entrou fazer atividade. Então, eu vou clicar aqui em baixar. E lá nos meus downloads vai baixar uma planilha de Excel ou do Google Planilhas, que vai aparecer ali o componente curricular, no caso uma coluna componente curricular, vão ter todas as turmas e os componentes curriculares que eu tenho ali nas diferentes escolas ou só em uma escola, a quantidade de atividades de jogos ali, entre aspas, né, a quantidade de atividades que eu atribuí durante esse período, tenho ali
o nome dos estudantes, o arroba escola deles, quantas atividades que eles fizeram dessas atividades que eu atribuí e a média de acerto e uma nota arredondada até 3 pontos, que é a nota do Desafio Paraná, que nós orientamos que seja até 3 pontos. O que o professor faz ali no caso? Ele vai na primeira linha ali que tem tudo isso que eu falei, componente curricular, jogos atribuídos, ou quantidade de atividades que você atribuiu, nome do estudante, e-mail, arroba escola dele, quantas atividades ele realizou, média de acerto e a nota. Então, o professor seleciona toda essa linha e lá na parte de cima tem um símbolo de um filtro. Você vai clicar nesse filtro, aí vai fazer uma caixa de seleção em cada uma dessas colunas. Aí, por exemplo, lá na primeira coluna, eu vou clicar nessa caixa de seleção, vai estar marcado todas as minhas turmas. Eu clico lá em selecionar todos, vai desmarcar todo mundo e vou pegar, por exemplo, nono A do Colégio Itagiba Fortunato, que é o meu colégio de origem, né? Coloquei lá o nono A. Aí vai ficar só a turma do nono A nessa planilha. Aí eu vou lá nos estudantes, coloco lá para organizar de A a Z, vai ficar ali na ordem alfabética. Então o professor ele vai vendo ali de cada turma deles qual que foi a nota que os estudantes tiveram. Lembrando que dentro ali dessa planilha ele dá uma nota até 3 pontos. Tem algumas fórmulas que você pode estar utilizando e arredondando essa nota ali para 10, que fica mais fácil, né? No RCO, você abrir um campo de 10, atribui ali a nota que foi de todas as atividades do trimestre e automaticamente, quando você abrir um campo de avaliação, vai abrir um campo de recuperação. Aí você vai lá, faz a tua recuperação e lança lá na outra coluna da recuperação. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui e qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco por meio do nosso fone WhatsApp, que é o nosso canal de conversa ali mais rápida, né? Que é o 3333 2882. Até mais, pessoal!